Boa tarde, amados alunos da Escola Bíblica Online Sem Fronteiras. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos, para comermos da Palavra de Deus. Nós estamos na aula de número 46. Caso você esteja entrando hoje pela primeira vez, não se preocupe. Temos todas as aulas disponíveis no nosso canal. E você pode fazer então uma programação de estudo para que você acompanhe sequencialmente o estudo do Evangelho de Mateus. Então eu quero convidar você agora a se assentar, a se acomodar, quer seja no seu escritório, na sua cozinha, na sua sala, onde você estiver. Pegue então o seu caderno, sua caneta, ou se você prefere o seu smartphone, pegue algo para você fazer suas anotações e não se esqueça da Bíblia. O mais importante é que você confira tudo na Bíblia, faça suas anotações, amém? E antes de nós começarmos, vamos então orar, vamos então pedir ao Senhor que esteja conosco, nos capacitando, já que sem Ele nós nada podemos fazer. Amado Deus e amado Espírito Santo, nós te convidamos nesta hora, ao Senhor ficar à vontade no nosso meio, ao Senhor nos ajudar, sobretudo a aprender, dar-nos esse espírito de revelação e sabedoria, no pleno conhecimento de Jesus. Toda a palavra, desde Gênesis a Apocalipse, fala da revelação da pessoa de Jesus, e nós queremos essa revelação ainda mais, para que o teu nome seja glorificado e para que nós provemos de total libertação. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Nós estamos então estudando o livro de Mateus. Como você sabe, como já temos falado todas essas aulas, o livro de Mateus aponta, mostra, revela Jesus como rei. Cada evangelho traz Jesus de um ângulo ou de um prisma. Então, no Evangelho de João, trata de Jesus como Filho de Deus. A ênfase do Evangelho de João está na vida, está na salvação. Por isso você não há genealogia, porque o Filho de Deus não tem começo e não tem fim. Esse livro começa dizendo assim, João 1:1, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Uau! Então, não interessa quem era o pai ou a mãe de Jesus, ou os irmãos, ou os antepassados, porque ele era o Verbo de Deus, ele era a palavra de Deus. Já o Evangelho de Marcos aponta Jesus como servo, sofredor, alguém que veio como escravo para cumprir o propósito do Pai. Então, sendo escravo ou servo, ele também não tinha genealogia. Então, no livro de Marcos há pouco discurso, mas há muito do que Jesus fez, porque o servo não fala, o servo faz, obedece aquilo que é mandado fazer. No Evangelho de Lucas, por outro lado, você vai ver Jesus como Filho do Homem, como o Salvador. É o livro que mais fala do projeto da vinda do Senhor, quando Jesus diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Sendo Jesus o Filho do Homem, a genealogia do livro de Lucas vai até Adão, para mostrar que Jesus é o segundo Adão. Mas o Evangelho de Mateus, ele é diferente. Ele foi escrito para mostrar que Jesus é o filho de Davi, o rei Davi, para mostrar que ele é o Messias prometido, é também o rei que vai governar sobre essa terra, e por causa disso, o Evangelho de Mateus começa com a genealogia que vai de Abraão, mostrando que Jesus é filho de Abraão, o patriarca, o pai da fé. Depois vai até Davi, mostrando que ele é o filho de Davi, portanto ele é o herdeiro legítimo ao trono de Israel, o trono que não terá fim, e ele vai reinar sobre toda a terra. E ele vem
e estamos aguardando isso. A partir de agora, o livro de Mateus para você não vai ser mais misterioso, não vai ser mais um livro velado, né? Você vai ler e vai compreender aquilo que está sendo revelado. Há muitas riquezas preciosas nesse livro, né? Muitas coisas, né, que fala de Jesus como rei. Você vai ver, como já vimos, vamos lembrar, o capítulo 1 e 2 fala da origem, né, do nascimento do rei. No capítulo 3 fala da apresentação do rei, fala de João Batista, né, o apresentador, aquele que veio do deserto para apontar o rei, para preparar o caminho do rei, né? No capítulo 4 nós vemos a aprovação, o teste do rei, quando o Espírito Santo leva Jesus ao deserto e ele passa, né? Ele é aprovado, graças a Deus por isso, né? E no capítulo 5 ele prega então o seu primeiro sermão, chamado do Sermão do Monte, que é a constituição desse novo reino. Então os capítulos 5, 6 e 7 traz o primeiro sermão de Jesus. Até aqui, o capítulo 7, Jesus não faz milagres, mas no capítulo 8 nós vemos então o início dos milagres, que eles são simbólicos, proféticos, mostrando a natureza do ministério do rei. Então vamos lembrar, o primeiro milagre foi a purificação do leproso. A lepra significa o pecado. Esse foi o primeiro e grande ministério de Jesus, perdoar pecados. Depois ele vem e cura o paralítico, né? Por quê? Porque nós estamos incapacitados de andarmos nos caminhos do Senhor. Mas quando ele vem, ele derrama o seu sangue, ele nos liberta da escravidão do pecado e nos faz caminhar nos caminhos do Senhor Jesus. Então ele cura a sogra de Pedro, que passa a servi-lo. Ou seja, ele nos introduz ao serviço, coisa gloriosa, né? E a partir do verso 23 do capítulo 8, nós vemos 3 situações. 2 no capítulo 8 e 1 no capítulo 9, para revelar ou para falar a respeito da sua autoridade. Então, primeiro nós vimos o Senhor curando. Começa curando para mostrar o tipo de ministério que ele quer desenvolver, que tipo de cura ele quer fazer no homem. Depois o Senhor começa a manifestar a sua autoridade para mostrar quem ele é. Na aula passada nós vimos que ele manifestou sua autoridade sobre 3 coisas. A primeira, ele tem o poder sobre todas as circunstâncias das nossas vidas. Ele tem autoridade sobre as circunstâncias que nós estamos vivendo. Por que eu digo isso? Porque ele acalmou a tempestade. Então não importa que tipo de circunstância nós estamos enfrentando hoje, ou que tipo de vento está soprando sobre você, ou quando o mar está revoltado, o Senhor Jesus tem autoridade sobre essa situação. E se ele está no barco, as coisas vão ser diferentes. Seu barco não vai afundar. Esse barco é a sua vida. Esse barco somos nós. Estamos sobre a água do mar, que é o mundo. Não podemos deixar a água do mar do mundo entrar nesse barco. O barco está no mar, mas o mar não pode estar no barco. Nós também estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Sabemos que muitas vezes as águas desse mar, que é o mundo, se agitam, né? E passamos por lutas. É inevitável que os problemas venham, que as lutas venham, né? Mas quando eles vierem, devemos lembrar disso, que o Senhor Jesus está no barco e Ele quer que você exerça autoridade no nome dEle, mandando o vento e o mar se aquietar. Segundo lugar, nós vimos também que o Senhor mostrou que tinha autoridade sobre os demônios, né? No caso de da libertação do demônio do gadareno, né? Que era tão furioso, né? Então há uma tendência hoje no meio cristão de a gente atribuir ao demônio poderes divinos, né? Mas o diabo não é Deus, né? Você sabe? O diabo é criatura. Tem gente que diz que Deus criou o diabo, portanto, ele também tem uma face do mal, e o mal com o bem são Deus. Não, pera. Deus não criou o diabo. Satanás, que significa o acusador, diabo, inimigo dos irmãos, não foi criado por Deus. Ele era um anjo de luz.
ele era um guardião da presença do Senhor, um ungido de Deus, né? E ele foi criado para guardar a presença de Deus. O que acontece é que os anjos têm livre-arbítrio, e no livre-arbítrio desse anjo de luz, ele então toma a decisão de se rebelar contra Deus. Então veja, o diabo não foi criação de Deus. Deus criou os anjos. E o anjo de luz, Lúcifer, com liberdade de escolha, usou seu livre-arbítrio, né, para se rebelar contra Deus. Amém? Então só há um Deus. E o diabo não é páreo para Deus. Ele é nosso inimigo, ele está em guerra contra nós. Mas nunca pense que o diabo é um Deus mau, como Jesus é um Deus do bem. Não existe isso no cristianismo, só há um Deus. O diabo é criatura. Se o diabo pode fazer algo, Deus pode fazer muito mais. Então, aquele endemoniado vivia possesso andando no cemitério. Vamos entender, uma religião que leva seus seguidores a adorarem no cemitério não procede de Deus. Acenderem velas, fazerem sacrifícios e rituais, horários estranhos, andarem pelas madrugadas da vida, né, usar a escuridão, precisar de vela, isso não é algo que venha de Deus. A Bíblia diz que Jesus é a luz desse mundo e você, como Jesus, também é luz. Aquele homem possesso vivia nos meandros do sepulcro. Ninguém podia passar por ali. Não havia cadeias que pudessem prender seus pés. Ele era amarrado, mas arrebentava as correntes. Então veja, não limite o poder de Deus. Se o diabo consegue fazer um homem ter força, né? Muito mais o Espírito Santo dentro de você fará você ser muito forte também. Por isso não tenha medo de demônios, ainda que eles pareçam tão fortes, tão arrogantes, tão valentes, tão bravos, né? Não tenha receio deles, porque nós vamos contra eles no nome do Senhor Jesus. Não é porque eu sou grande que eu vou enfrentar o diabo, mas porque o Espírito Santo que habita dentro de nós, de mim, de você, ele é grande. O que diz a Bíblia? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você lembra da história de Sansão? Curioso é que quando você pega as cartilhas e as ilustrações de Sansão, você vê um homem bem grandão, musculoso, né? Mas não é isso. Sansão era bem magrinho, ele devia ser bem pequenininho, ele devia ser bem miúdo. Por que eu falo isso? Porque é lógico, os filisteus assustavam com a grande força de Sansão quando o Espírito Santo se apoderava dele. Então veja, se eles se assustavam, é porque naturalmente Sansão não era um Hércules, né? Não, Sansão devia ser um homem franzino, devia ser um homem magrinho, devia ser um homem pequeno, bonito, sim, com aqueles cabelos, como a Bíblia diz, né? Mas ele devia ser pequeno. Por que eu digo isso? Porque os filisteus se admiravam com a força que vinha naquele homem quando o Espírito Santo se apoderava dele, né? Eles queriam descobrir o segredo da força de Sansão. Se Sansão fosse aparentemente forte, musculoso, alto, seus inimigos não buscariam saber o segredo da sua força, porque ele já era naturalmente forte. Quando o Espírito Santo vinha sobre ele, ele tinha uma força que vinha de Deus. Existem forças naturais, mas também existem forças espirituais. E vimos como os demônios atuam. E essa história toda está recheada de significado bíblico. Mas o Senhor Jesus mostrou que tem autoridade sobre demônios. E essa mesma autoridade foi dada a nós. Olha o que a Bíblia diz. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do diabo, e nada poderá vos causar dano. Jesus expulsava demônios fazendo algum ritual, alguma mágica, algum feitiço, algum exorcismo? Não, a Bíblia diz que Jesus expulsava os demônios com a palavra. Como é que nós hoje exercemos a autoridade sobre os demônios? Não existe técnica, uma mágica, né? Nada disso. Existe somente o poder que há no nome de Jesus. Existe um exército celestial para fazer prevalecer a autoridade do nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro evento. Jesus tem autoridade
para perdoar pecados. Essa é a maior e mais profunda doutrina da Bíblia. Algum pode dizer, lá vem a pastora falando disso. Querido, todos os seus problemas emocionais, mentais, suas enfermidades, suas esquisitices, seu mau humor, tem a ver com o fato de você ainda não ter tido a revelação completa do perdão dos pecados. E quando você não tem essa revelação de que foi perdoado, você também não consegue perdoar o seu irmão. E por isso a amargura, o ressentimento e a mágoa tomam conta do seu coração. Mas vamos continuar nossa leitura em Mateus 9, dos versículos 1 ao 8. Mateus 9, dos versículos 1 ao 8. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Então veja, há alguns princípios espirituais nesse texto que nós precisamos entender. Primeiro, a doença desse paralítico era causada por pecado. Era por causa de pecado, né? Deus não quer e não planeja a doença para ninguém. Ao contrário, Jesus morreu para nos dar saúde. Mas a doença existe. E existem causas para a doença. Calma. Não fique achando agora que todas as doenças têm causa nos pecados. Calma. Vamos acabar a aula, mas em primeiro lugar vamos entender que demônios podem causar doenças. Jesus andou por toda parte curando os oprimidos de Satanás, curando os doentes. E alguém pode perguntar, por que então a gente não repreende a doença e ela sai? É porque não cremos, porque não perseveramos tempo suficiente em oração, e há certas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Muitas pessoas querem as coisas de Deus assim instantâneas. Orou uma vez, não saiu, vamos tomar remédio, vamos lá. Eu não estou falando que você não pode tomar remédio, não estou falando que você não pode ir ao médico, por favor, não entenda isso. Graças a Deus pelos médicos, graças a Deus pelos remédios, especialmente nesse momento, graças a Deus pelos hospitais. Oramos para que esses médicos, enfermeiros, a ciência e os hospitais sejam supridos pelo Senhor, não é? Mas eu estou dizendo que às vezes nós não exercitamos fé suficiente para obtermos a cura. Por isso, mas isso é um ensino para você não aceitar a doença na sua vida. Você precisa crer que Jesus morreu para levar toda a enfermidade. Deus não criou você para ficar doente. Você não foi criado para a doença. Enfermidade é algo maligno, transmitido em primeiro lugar por demônios. Segundo, existem doenças que são demônios. Algumas são causadas por eles, outras são demônios. Tem doença causada e tem doença que é demônio. No capítulo 9 de Mateus, uma pessoa, chega a Jesus e é muda, mas Jesus expulsa o demônio dela e ela começa a falar. Olha só. Ou seja, aquela mudez não era doença, era demônio. Pastora, como sei que uma doença em mim é demônio? Isso não significa que você está possesso, porque aí as pessoas falam, eu estou doente, põe a mão na minha cabeça, vai manifestar o demônio, eu tenho medo disso. Não. Como que você sabe que essa doença tem a influência de demônios?
Você fez todos os exames, você foi no médico, você foi especialista, você já tomou remédio, você fez tudo que podia. Ou você continua passando mal. Então, essa doença é de causa espiritual. E o que eu devo fazer, pastora? Buscar ajuda em oração, né? Então, buscar o seu líder, o seu pastor, né? Buscar ajuda em oração. Alguém que tem autoridade, que possa te ajudar. Amém? Terceiro lugar, pecados causam enfermidades. Isso também é real. Davi, no Salmo 32, ele diz assim que enquanto ele se calou, seus pecados envelheceram os seus ossos. Então, reumatismos, dores nos ossos. Então, enquanto você se cala sobre o seu pecado, você vai ficando doente. O pecado gera doença, gera culpa, gera ansiedade, né? E ansiedade, culpa, condenação geram doenças, né? São as chamadas doenças psicossomáticas, né? Que elas são reais, são de causas mentais, emocionais. Por exemplo, uma úlcera no estômago, né? Uma doença de causa psíquica, né? Muitas pessoas até dizem que problemas com enxaqueca, problemas no intestino, muitas vezes são decorrentes de problemas emocionais, né? Às vezes nós quebramos alguns princípios espirituais, pecamos, e os pecados podem produzir enfermidades. Pessoas amarguradas, pessoas que odeiam, que guardam ressentimentos profundos, mágoas profundas de anos e mais anos, e às vezes não é só contra pessoas, às vezes é contra si mesmos, de coisas que fizeram no passado, né? Então veja, pecados geram doenças. Jesus percebeu que o problema daquele homem era pecado. Talvez ele carregasse alguma culpa, um ressentimento, um ódio, uma amargura. Não sabíamos o pecado que permitiu aquela situação na vida daquele homem, mas já sabemos que Jesus não o condenou. Olha que interessante. Jesus não disse assim: rapaz, que negócio é esse? Larga esse pecado para você ser curado. Não, Jesus disse para ele: os seus pecados estão perdoados. Fica em paz, eu te perdoo. Uau! As pessoas que experimentam o perdão de Deus mudam o seu semblante, mudam a cor da sua... A cor não, né? Mudam a aparência da sua pele, mudam o brilho dos seus olhos, né? Mas muitas pessoas já não têm mais esperança para coisa alguma, então elas vivem amuadas, elas vivem enfeiadas, né? Pessoas infelizes por dentro, são pessoas com olhar fundo, sem vida, mas no dia que elas recebem o perdão de Deus, a alegria é tão profunda que tudo muda, é como uma flor que desabrocha, é um peso que sai das costas, né? Em quarto lugar, há doenças causadas por quebras de princípios naturais. Olha lá, não são todas as doenças que são causas espirituais, decorrentes de demônios e tal, mas tem causas que são naturais, pessoas que desrespeitam as leis da natureza. Então veja, se você pular do prédio, você vai cair, vai se machucar, vai quebrar a perna. Não foram os demônios que provocaram a quebra, a luxação no tornozelo, né? É a lei da gravidade, né? Existem leis que são óbvias. Por exemplo, está fazendo muito frio. Se você se colocar não está hoje, mas suponhamos que tivesse muito frio, e se você se colocasse nesse tempo frio, descalço, né, com pouca roupa, vai lavar a área, vai lavar a calçada, vai lavar o jardim, você pode resfriar, você pode gripar, pode virar até uma pneumonia. A pneumonia foi o diabo que causou. Não, você se expôs ao tempo sem a proteção devida, certo ou não? Comer mal, né? Como só tranqueirada, só refrigerante, só hambúrgueres, só chocolates, só o açúcar. Então, por comer mal, nós vamos gerar enfermidades que são de causas naturais. Por exemplo, excesso de cafeína, açúcar, gordura, sal em excesso, frituras. Então, são regras naturais que vão sendo quebradas e podem promover doenças. No texto que lemos, foi o pecado que promoveu a doença, porque Jesus perdoa o pecado, certo ou não? Será que essa doença que persegue você, essa colite, essa úlcera, a pressão alta, será que a causa não é pecado? Vamos confessar isso diante de Deus.
Vamos perguntar ao Senhor, vamos nos arrepender, né? Vamos pedir a Ele, Senhor. Muitas vezes a gente tem medo de reconhecer que estamos magoados, temos medo de mexer com o passado, né? Temos medo de lidar com a raiva, com a ira, com o ódio. A gente não percebe que essas coisas podem trazer mal à nossa vida. Paralíticos e cegos não podem ir a Jesus sozinhos. Ah, meu querido, esse é o poder do Evangelho. Né? Aquele paralítico foi levado por 4 amigos. Há muitos paralíticos hoje neste mundo. Há muitos paralíticos cristãos ao seu redor que precisam ser levados a Jesus, não só em oração, mas serem levados a uma célula, serem levados a um culto. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho, porque as pessoas que estão no mundo estão nas trevas, no escuro. E ainda por cima são cegas. Como elas virão a Jesus? Nós temos que conduzi-las até Jesus. Ou elas são paralíticas, incapazes de andar nos caminhos de Deus, ou muitas vezes temos que fazer isso em mais de uma pessoa. Às vezes nenhuma pessoa consegue levar um paralítico, não é? Como foi no texto que lemos, né? Por isso nós trabalhamos com a igreja em células, a igreja nas casas, né? Alguém leva a pessoa, o outro ajuda a cuidar, o outro liga, o outro intercede, e quando você vê, muitas pessoas estão incumbidas, estão utilizando o seu tempo para fazer o propósito de Deus, que é a salvação do perdido. Aqueles homens fizeram isso. Imagine a cena, né? O Senhor Jesus estava dentro de uma casa, não era uma igreja, era uma casa. A multidão estava toda ali, né, entupindo a entrada. Eles queriam tocar em Jesus, eles queriam falar com Jesus, eles queriam ver Jesus. E não havia como levar aquele paralítico. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um buraco no telhado. Aqui, ó, é a minha casa, né? Aqui nós estamos no andar superior, onde não tem forro, é o telhado. Aqui eles poderiam fazer isso. Não poderiam, porque tem as madeiras que seguram as telhas. Mas lá eles conseguiram tirar a cobertura, baixaram. Você imagina a cena, né? Deve ter sido maravilhoso aquilo, né? E você sabe que um paralítico pesa muito mais do que uma pessoa que tenha os movimentos normais, né, nas pernas. Ele pesa muito mais. Fizeram um furo, desceram, né? Jesus ficou olhando. Eu imagino todas aquelas pessoas pararam para olhar. Imagina só, né? Imagine só, né? E aqueles homens com aquela dificuldade descendo aquele paralítico. Aí eu imagino que deve ter aberto assim, né? Jesus olhou para o paralítico, olhou para aqueles homens ao redor, né? E disse para ele: os seus pecados estão perdoados. Uau! Os mestres, os fariseus deviam perguntar: ai, tá louco esse homem? O cara é paralítico. Em vez de ele mandar levantar e andar, ele falou: seus pecados são perdoados. Olha que interessante, porque Jesus sabia que aquela paralisia, né, era a consequência de pecado, né? Olha, muitos não recebem de Deus porque não têm amigos como esse. Olha que interessante, né? Muitos não recebem de Deus porque não aceitam serem carregados por outras pessoas. Quem recebe são aqueles que colocam a sua fé em ação. Creia o necessário para receber do Senhor. Permita que sua fé seja transformada em atitudes ousadas. Não meça esforços. Vá atrás das coisas de Deus. Insista. E se alguém quer ajudar você a ir, permita-se ser conduzido. Agora, não se esqueça. Pastora, por que Jesus não falou levanta e anda? Porque aí está a doutrina mais profunda do Evangelho. Jesus Cristo perdoa pecados. E se não há pecados, não há legalidade. Não há nada que justifique a doença. Que tremendo isso. A maldição da doença sem causa não se cumpre. Está escrito no livro de Provérbios. E também diz assim que Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição em nosso lugar. Ele foi à cruz por você e por mim. Então eu quero declarar agora, toda doença causada por pecados na sua vida,
Eu anuncio agora o perdão dos seus pecados. Em Cristo Jesus você é perdoado. Receba a cura agora, no poder que é no nome de Jesus. Toda enfermidade, quer seja ela espiritual, quer seja ela física, natural, seja curado agora, no poder que há no nome de Jesus. Por isso é que nós pregamos o Evangelho, porque há cura. Se as suas enfermidades são de origem espirituais, orações, maldições enviadas, macumbaria, se é qualquer desses males, eu repreendo agora, no poder que é no nome de Jesus. Eu ordeno enfermidade, saia agora desta vida, em nome de Jesus. E se as suas doenças são de origem natural, se você cuida mal do seu corpo, se você se expõe à friagem e a tantas coisas, agora também esse mesmo sangue que perdoa pecados também traz a cura de todas as enfermidades, quer sejam elas de origem natural, quer sejam elas de origem espiritual, quer sejam elas de qualquer ordem e tipo. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Receba a cura agora, no poder que há no nome de Jesus. Amém, meu querido? Se você foi edificado com essa aula, se alguém enfermo, especialmente temos vivido essa pandemia, tantos estão contaminados com o vírus da Covid, se você está apresentando sintomas, esse sangue também tem o poder de curar. Aqueles que estão contaminados, aqueles que foram, aqueles que ficaram com sequelas, no poder que é no nome de Jesus, eu libero cura agora, nessa enfermaria, neste hospital. Se você conhece algum cristão que está enfermo, compartilhe o link desta palavra. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. A cura para você, no poder que é no nome de Jesus. Amém, meu amado? Até a próxima aula. Beijo grande no seu coração. Até lá.